A Assembleia Legislativa abre 19ª legislatura com mensagem do governador Wilson Lima. Terceirizados pedem que Suzan exija das empresas comprovante de depósito dos salários. Receita Federal apreende drogas, anabolizantes e medicamentos nos Correios aqui em Manaus. Após novo reajuste anunciado pela Petrobras, preço da botija de gás de 13 quilos pode chegar a R$85 do Amazonas. Candidatos têm até hoje para participar da lista de espera do SISU. Projeto anticrime de Sérgio Moro. Pacote prevê prisão após segunda instância e pena mais dura para corruptos e facções. Bolsonaro declara guerra ao crime organizado em mensagem ao Congresso. Tem risco a sobrevivência de centenas de milhões de pessoas. 2/3 das geleiras do Himalaia podem derreter até 2100. Em meio a impasse no Congresso, Donald Trump fará discurso sobre o Estado da União. Passageiro esfaqueado durante assalto a ônibus por bando fortemente armado na Cidade Nova. O mesmo coletivo havia sido assaltado no domingo. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuva é o que prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A previsão do clima-tempo, se confirmada, teremos muita chuva, 40 milímetros com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 87%. Os ventos estão calmos com 13 km/h de velocidade. Terça-feira, 5 de fevereiro. 26º dia do ano e faltam 329 para terminar 2019. Dia de Santa Águida. Também é o dia do Pajurai, dia do datiloscopista. O Rio Negro, de domingo para segunda-feira, subiu 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 47 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições durante a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. 1924. O Observatório Real de Greenwich começa a transmitir os sinais de hora conhecidos como Greenwich Time Signal. 1937, o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin é lançado. Nesse filme, o ator pronunciou suas primeiras palavras no cinema. No dia 5 de fevereiro de 1971, o módulo Antares do projeto Apollo, desenvolvido pela NASA, pousou no planeta Fran Mauro, da superfície lunar. O objetivo do projeto, entre outros, era levar os homens até a Lua e trazê-los de volta a salvo. A Apollo 14 foi lançada no dia 31 de janeiro do mesmo ano. 1997, os grandes bancos da Suíça anunciam que vão criar um fundo de $71 milhões para as vítimas do Holocausto e suas famílias. Muito do dinheiro em conta desses bancos havia pertencido a judeus e foi roubado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma fiscalização do Detran, que iniciou na madrugada do sábado e terminou ontem, flagrou 32 motoristas dirigindo sob efeito de álcool aqui em Manaus. A ação também removeu 78 veículos, sendo 32 carros e 46 motos, além de 258 autos de infração emitidos contra condutores por diversas irregularidades. A fiscalização aconteceu nos bairros do Parque 10, Zona Centro-Sul, São José, Grande Vitória e Tancredo Neves. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a meteorologia está prevendo muita chuva hoje, 40 milímetros é a previsão da meteorologia para hoje, e se isso acontecer, nos remete a muita água nesta terça-feira. E como é que está o tempo nesse instante aí na região onde você está? Muito bem, Paulo Guerra. A nossa unidade externa do Jornal da Manhã já passou por boa parte da Zona Norte e agora entrando para a Zona Leste da cidade. Aqui, Paulo, o tempo é muito nublado. Nós já encontramos em algumas áreas da cidade, com a Avenida Itaúba e a Avenida Camapuã, com asfalto molhado, ou seja, choveu mais cedo, Paulo. Nós passávamos por essas 2 vias por volta aí de 4h45 dessa madrugada, do final de madrugada, Paulo, e verificamos que tínhamos pista molhada. E nesse momento o tempo é muito nublado nas 2 maiores zonas da cidade. Chove em quase todo o norte do Brasil e um grande temporal também, Pellegrini, causou alagamentos e muitos prejuízos agora de madrugada no Rio de Janeiro, deixando a cidade em estágio de atenção, Alberto. Cuidado se você for para lá.
Pois é, Paulo, não, só em março, né, Paulo, e abril, quem sabe também, dá uma voltinha, Paulo, e em São Paulo também a gente viu, né, pela televisão, aquela questão de muita chuva, e lá quando chove, né, fica logo aquele caos, carro, como diz aqui no interior, de bubuia, né, Paulo Guerra, e quando chove lá, aqui até que fica mais tranquilo do que lá, não, Paulo? Sem dúvida alguma, Peregrini, e qualquer pingo d'água em São Paulo alaga tudo, né? Pois é, aqui ainda dá para segurar mais um pouquinho. Peregrini e ML sem trabalho durante a noite e madrugada? Então, Paulo, os dois últimos necrópsias por violência, por acidente de trânsito, deu-se naquele acidente que nós noticiávamos ontem, né, aqui no Jornal da Manhã, daquele acidente onde morreram 2 pessoas na estrada de Novo Airão. De lá para cá, Paulo, absoluta tranquilidade no que se diz respeito a exames de necrópsia. Apesar dos esforços das autoridades para conter o assalto a ônibus na cidade, os bandidos não querem nem saber, desafiam a polícia, e não foi diferente. Pelo menos 5 ou 6 homens, Peregrini, tomaram de assalto um ônibus agora pela madrugada. Pois é, Paulo, foi o ônibus da linha 448, Paulo, né? Os bandidos entraram nesse ônibus, anunciaram o assalto, todos armados com faca, e saíram recolhendo, né? Tomando das pessoas as bolsas, os celulares principalmente, a renda do ônibus e tudo que viam que representasse valor para eles estavam levando. Um homem, Paulo Guerra, que fez um movimento diferente, não foi uma reação que não ia reagir com 6 homens dentro do ônibus, mas um movimento diferente fez com que ele levasse uma facada, né? A facada ele atingiu o peito, ele meteu a mão e teve a mão cortada durante esse assalto ocorrido na Avenida Noel Núteos, a principal da cidade nova. Ninguém foi preso, né, Peregrini? Infelizmente, Paulo, os bandidos fugiram e se embrenharam nas matas, né, naquela área ali da Noel Núteos, e não foram presos. O detalhe é que esse mesmo ônibus já havia sido assaltado no último domingo. No domingo à noite, Paulo, esse mesmo ônibus, com a mesma equipe, com o cobrador e com o mesmo motorista, foram assaltados no domingo. E ontem à noite, novamente, foram assaltados. O detalhe, Paulo, é que as linhas, né, já tem aí umas 4 ou 5 linhas e uns 4 ou 5, né, locais onde é de preferência dos bandidos. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, sem antes interagir com os nossos ouvintes, a dona Regina, alô, dona Regina, aí na estrada de quem vai para Iranduba, Paulo Guerra já está preparando o seu filho, né, o Francisco José, para levar para aula. Bom dia, preparando aquela orelhinha de cachorro, aquele bolinho de trigo, e ouvindo o Jornal da Manhã, a dona Regina e seu Francisco José lá no Iranduba, a Ana Gomes e a Carol lá no Tarumã, Paulo Guerra, também ouvindo o Jornal da Manhã, prestigiando, aumentando a nossa audiência. Paulo Guerra. Daqui a pouco você manda essa receita do bolinho de orelha de cachorro aqui pro Eduardo Silva. E a professora Saboia está acompanhando o Jornal da Manhã em Manacapuru. Deixa eu ver aqui, os moradores de Santa Etelvina reclamando falta de água. E a Daniele, que está acompanhando também o jornal através do aplicativo humano lá em Nova Olinda do Norte. 5h56. 27 vagas de emprego serão ofertadas a partir das 8 horas de hoje nos 2 postos do Cine Manaus, localizados na Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo e Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. Entre as oportunidades estão a de mestre fluvial, operador de telemarketing e soldador de veículos. O anonimato a serviço da segurança pública em Iranduba. Polícia Civil divulga telefone para a população denunciar sem precisar se identificar. A reportagem é de J. Rai. A partir de agora, a população de Iranduba tem um novo aliado contra a criminalidade. A Polícia Civil divulgou ontem o Disque Denúncia DDD 92 993 50 50 60. Prepare papel e caneta, pois no fim da matéria eu vou repetir. Através desse número, sem precisar se identificar, qualquer pessoa pode informar a polícia sobre crimes de quaisquer naturezas que estejam sendo praticados aqui no município. O contato pode ser feito por meio de ligações, mensagens de texto e de voz. Para titular do 31º Distrito Integrado de Polícia, a delegada Silvia Laureana, o Disque Denúncia é uma forma de aproximar a instituição da
comunidade. Não que nós não tenhamos um bom contato com a comunidade, mas está aí disponibilizado mais um meio para que nós possamos receber denúncias desses assaltos, furtos em ramais, tráficos de droga, bocas de fumo, que tanto incomodam a comunidade. E nesse aspecto aí, por determinação do nosso delegado-geral, o Dr. Lázaro Ramos, é que damos continuidade à parceria do 31 DIP com a comunidade inteira do município de Iranduba. Aí está, portanto, o Disque Denúncia da Polícia Civil exclusivo para Iranduba. DDD 92 993 50 50 60. 993 50 50 60. E para acionar a Polícia Militar, o telefone da 8ª CIPM é 99341 7947. Repetindo, 99341 7947. Paulo Guerra. 1h58 em Manaus, trânsito lento, carro em pane, lá na próxima ao UFAM, na Rodrigo Otávio, nas proximidades da UFAM, sentido bairro, trânsito lento na área porque um carro está em pane no local. Estudantes do município de Itapiranga estão cobrando um posicionamento da prefeitura quanto ao resultado de um concurso realizado em meados do ano de 2018 e que até algum momento não se falou mais absolutamente nada. Segundo eles, apesar das promessas de que tão logo houvesse a homologação do resultado do certame, os candidatos aprovados começariam a ser chamados, e isso não aconteceu e a prefeitura simplesmente calou. Os candidatos reclamam que apesar dos gastos que tiveram com inscrição e preparação para o concurso, não recebem nenhuma informação sobre se ainda vão ser chamados. Eles pedem socorro ao Ministério Público do Estado para que determine à prefeitura de Itapiranga que se manifeste sobre essa situação ou que faça o ressarcimento dos gastos individuais dos estudantes. O Rio Negro está subindo e subindo muito todo dia, mas falta água nas torneiras em Manaus. E os moradores do Viver Melhor estão reclamando a falta d'água já há algumas horas. Muitos bairros da cidade sem água. O que estaria acontecendo? Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru deu início nesta segunda-feira, dia 4, ao ano legislativo 2019, quinto período da 17ª legislatura. A sessão solene, conduzida pela mesa diretora, tendo à frente o presidente Jefferson Batalha do PROS, contou com a presença da maioria dos vereadores, o chefe do Executivo Municipal, autoridades populares e profissionais da imprensa que lotaram as dependências do plenário Cristóvão Nunes Mendes. Para o início da sessão, um versículo bíblico foi lido pelo secretário-geral da Câmara, vereador Tilco Benício, do PTC. Após a execução dos hinos nacional e municipal, alguns vereadores realizaram seus respectivos pronunciamentos. Juntamente com o presidente da casa, estiveram compondo a mesa diretora o prefeito Beto D'Angelo, o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru, Major Alisson Botelho, e a juíza de direito da primeira vara da comarca de Manacapuru, doutora Aline Kelly Ribeiro, que na ocasião realizou um breve pronunciamento. O prefeito Beto D'Angelo se dirigiu à tribuna onde falou a mensagem do Poder Executivo Municipal para o ano de 2019. Em seu discurso, exaltou o respeito à parceria entre os poderes estabelecidos em prol de Manacapuru. O nosso governo tem como objetivo estabelecer parcerias com o Legislativo, com o governo estadual federal, enfim, com todos, disse o prefeito. O prefeito também utilizou a tribuna para mostrar um resumo de obras e serviços realizados em 2018 e finalizou seu discurso mostrando obras, metas e convênios firmados. Representantes de entidades e segmentos de classe do município também estiveram presentes no plenário. Para encerrar a sessão solene, o presidente da casa, vereador Jefferson Batalha, fez um breve pronunciamento fazendo um convite para a primeira sessão ordinária do ano, que acontecerá logo mais a partir das 8h30. E ainda agradeceu a todos os presentes. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. No primeiro dia efetivo de trabalho da 19ª legislatura, daqui a pouco teremos detalhes aqui sobre a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Os novos deputados federais e senadores do Amazonas se reuniram na tarde desta segunda-feira
para escolher a nova coordenação que vai dirigir a bancada parlamentar em 2019. A Câmara dos Deputados abriu mão da escolha esse ano e reconduziu por unanimidade o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para o cargo de coordenador. O deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, é o novo subcoordenador da bancada. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará em Manaus e Boa Vista, no período de 18 a 22 de fevereiro, a Semana Regional de Conciliação em Precatórios, que já está na 5ª edição. O evento tem como objetivo promover audiências para negociar o pagamento por parte dos entes públicos de precatórios trabalhistas vencidos até dezembro de 2018. Em 2018, o regional liberou um total de 10,9 milhões em precatórios. Uma operação de vigilância e repressão ao contrabando, descaminho e tráfico de drogas nos Correios de Manaus resultou na apreensão de 50 mil reais em mercadorias ilegais e mais de 300 mil em drogas ilícitas, anabolizantes e medicamentos encontrados como remessas postais. Entre as mercadorias retiradas de circulação pela Receita Federal estão simulacros de arma de fogo, produtos contrafeitos, haxixe, skunk, medicamentos abortivos, anabolizantes e eletrônicos importados irregularmente. As mercadorias passarão por um processo administrativo de perdimento e as drogas, os medicamentos e os anabolizantes foram entregues ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC. As remessas postais com skunk estavam destinadas para os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o haxixe proveniente de São Paulo tinha como destino Manaus. O Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus foi responsável pela ação. Com o tema Família e Escola, todos responsáveis uns pelos outros e foco na valorização da primeira infância, o prefeito Arthur Neto realizará às 10 horas de hoje a abertura do ano letivo 2019 e também a inauguração de mais uma creche na zona leste da cidade. O evento será na nova unidade de ensino que recebeu o nome de creche municipal Professor Elias Lima de Souza, localizada na rua Parintins, no bairro Zumbi dos Palmares. O governador Wilson Lima reafirmou que vai manter o compromisso de pagar em março a database de 2019 dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, e que já iniciou diálogo com representantes dos trabalhadores do setor. Em entrevista à Rádio Difusora ontem de manhã no programa Valdir Corrêa, o vice-governador e secretário estadual de Saúde, Carlos Almeida, reafirmou o compromisso do governo Wilson Lima de que irá organizar um sistema de pagamentos para evitar atrasos e acúmulo de dívida, como a que encontrou quando assumiu há pouco mais de um mês. Segundo o governo do Amazonas, a dívida recebida é de 1,1 bilhão de reais com fornecedores, boa parte empresas de serviços médicos e não médicos contratados para as unidades da Secretaria de Estado de Saúde. A dívida de 2018, segundo ele, é de 600 milhões de reais e de 2017 para trás são mais 500 milhões que juntas somam 1,1 bilhão de reais. Essa secretaria possui em aberto mais de 1 bilhão não pago aos fornecedores. É um valor que não se paga em 30 dias e deve ser feito criteriosamente, disse ele. Em relação ao abastecimento de medicamentos e outros insumos hospitalares, Almeida afirmou na entrevista que o estoque da Central de Medicamentos do Amazonas SEMA hoje garante apenas 12% do abastecimento. E representantes dos trabalhadores terceirizados que atuam nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde foram recebidos na manhã de ontem pelo vice-governador e secretário estadual Carlos Almeida. Na reunião realizada na sede da Secretaria, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas, o Sindiprive, apresentaram uma pauta de reivindicações que, dentre outras questões, pede a criação de um mecanismo de controle sobre as empresas quanto ao pagamento do salário dos trabalhadores. A reunião contou também com a participação do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas. O Sindiprive entregou a Suzão um ofício sugerindo à Secretaria que passe a exigir das empresas a comprovação de depósito em conta dos salários pagos aos funcionários. Agora 6h13 em Manaus. Recursos na ordem de 127 milhões devem ser destinados para o saneamento básico de municípios do Amazonas por meio de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. O objetivo é executar projetos em 41 localidades do estado. O acordo foi firmado nesta segunda-feira. De acordo com o presidente da SEMA, Aloysio Barbosa, há municípios com verbas já aprovadas no valor total de 44 milhões de reais. O preço da botija de gás de 13 quilos deve alcançar o valor médio de R$80 em Manaus e de 85 nos municípios do interior nos próximos dias. Tudo graças ao
reajuste de 0,5% a 1,4% anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira. De acordo com o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Fernando Feitosa, até o início da próxima semana, o consumidor amazonense já deve sentir a diferença no bolso. O aumento vai passar a vigorar a partir desta terça-feira. A Assembleia Legislativa do Estado abre nesta terça-feira a primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, com a presença do governador Wilson Lima, do PSC, que fará a leitura da primeira mensagem anual de seu governo. A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos será presidida pelo deputado Josué Neto, do PSD, eleito presidente da Casa na última sexta-feira por aclamação dos 24 deputados. Eleito com pouco mais de 1 milhão de votos em outubro do ano passado, o governador Wilson Lima é o 50º mandatário do Amazonas a seguir o rito protocolar de leitura da mensagem no Poder Legislativo, que este ano será antecipada em 1 hora, tendo em vista sua viagem a Brasília logo em seguida. A mensagem de governo será lida a partir das 9 horas e a sessão terá apenas os pronunciamentos do governador e do presidente Josué Neto. Ainda há pouco, o Jornal da Manhã falou sobre o aumento do preço da botija de gás de 13 quilos a partir de hoje, que pode chegar a R$ 85. E muitos ouvintes se manifestam aqui nas redes sociais através do aplicativo Mano e tem razão. Em alguns municípios a botija de gás já chega a R$ 100. E um outro ouvinte também diz que lá em Manacapuru há muito tempo a botija de gás já custa R$ 85. E tem razão. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, tivemos uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Movimentação em pronto-socorro também foi bem tranquilo. Poucos atendimentos. Uma noite madrugada das mais tranquilas em Manaus. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto-socorro 28 de agosto. Movimentação considerada, como já falei, das mais tranquilas. Mais uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito e uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física no 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, hospital completamente lotado, muita gente se aglomerando no pronto socorro João Lúcio. Tá faltando algumas coisas, mas entretanto não falta empenho dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros e também dos técnicos de enfermagem. Muitos deles estão inclusive sem receber, mas estão se dedicando, e muitas pessoas que precisam de atendimento de saúde no pronto-socorro João Lúcio. Vai tudo dar certo, se Deus quiser, as coisas irão melhorar, mas por enquanto a situação é muito difícil. Paulo Guerra sempre conversa com os profissionais de saúde e a reclamação é das maiores, tá? Salário atrasado, mas nós confiamos que tudo vai dar certo aí para os profissionais do pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo não é diferente, o mesmo problema. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, aliás, no Platão Araújo, vítima de agressão física, apanhou a golpes de cabo de vassoura, apanhou também com uma pá, tudo quanto era material de construção. Esse homem levou lapada, levou peia, e foi ontem na área do Conjunto Nova Cidade. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por procedimentos, exames, e logo depois foi liberado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, 4 homens se desentenderam durante uma partida de futebol ontem na área do bairro Cidade de Deus. A pelada estava tão boa, até que de repente houve um desentendimento. 4 pessoas brigaram. 3 delas precisaram de atendimento médico no pronto-socorro Platão Araújo, um com supercílio quebrado, outro com o nariz fraturado, outro perdeu um dente. A peia não foi fácil nessa partida de futebol localizada lá no bairro Cidade de Deus, meu irmão. Da canela para baixo, aliás, do pescoço para baixo, tudo era canela. A cacetada tava comendo, até que foram para vias de fato e 3 foram parar no pronto-socorro. Uma mulher de 22 anos
é acusada pelo próprio marido de ter agredido o próprio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele deu entrada no pronto-socorro cheio de hematomas pelo corpo. Segundo ele chegou em casa embriagado, estava sem força, estava fora de si, e a mulher aproveitou para lhe dar uma pisa. Alguns eletrodomésticos, alguns materiais de cozinha foram usados na ação dessa mulher que estava completamente fora de si ao agredir o seu próprio amado, seu próprio esposo. Fica a dica para as mulheres: não batam, não tratem mal seus maridos. O negócio não tá fácil para arrumar marido, foi o que eu ouvi por aí. E essa daí ainda agrediu o seu amado. Ele falou que não volta mais para casa. Tudo por causa dessa desgraça aí de amante. Eu aviso sempre, negócio de amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outra pessoa deu entrada vítima de agressão física e também por violência doméstica. Uma jovem de 19 anos de idade disse que apanhou do próprio companheiro. Ela deu entrada no pronto-socorro rapidamente, quando perguntaram o que foi, ela estava tirando por menos e não quis denunciar o seu amado. Está fora de perigo. O homem que foi agredido, que brigou com outro homem por causa de um rapaz na área da Cidade Nova. Vocês lembram, Paulo Guerra, ontem nós noticiamos que 2 homens brigavam por um rapaz da Batata Grossa. Os 2 homens foram pra Peia, brigaram por causa do amor desse rapaz. Um deles se deu mal e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde permaneceu internado. Ele já está de alta e daqui a pouco será liberado quando for a troca de plantão. Vai dar tudo certo para esse rapaz aí que apanhou, brigou por seu amor, um rapaz de 19 anos, branco, sarado, da Batata Grossa. É o maior valor esse aí no meio da viadagem, negócio de homem da Batata Grossa. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia, assalto a ônibus. Como a difusora já divulgou nessa edição, Paulo Guerra, que um assalto aconteceu. Foi ao ônibus da linha 448. Aproximadamente 6 homens entraram no ônibus armados de faca. Logo ao entrarem, anunciaram o assalto. Bolsas, pertences, celulares e objetos em geral que estavam com os passageiros foi levado pelos bandidos, além da renda do ônibus. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que esse mesmo ônibus que foi assaltado à noite de ontem, na rua Noel Núteos, na Cidade Nova, no domingo esse ônibus também foi assaltado. Esse mesmo coletivo foi assaltado. E esse de ontem aconteceu na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova. Mais um ônibus. Temos a informação também que a noite de ontem, o ônibus da linha 444, está chegando informação que falta ainda verificar, que um ônibus também dessa linha 444 foi assaltado também à noite de ontem. Então a gente soma aí 2 assaltos somente ontem às linhas de ônibus, linha 444 e linha 448. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que os locais são praticamente os mesmos. A gente já tem até de cabeça Noel Núteos, Torquato Tapajós, área ali do aeroporto e área também do Conjunto Viver Melhor, e na Zona Sul, ali próximo à Bola da Sulframa, naquela área ali do 40. Praticamente todo dia tem assalto a ônibus que tem o seu itinerário nessa área. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu por facadas, ninguém morreu por paulada, ninguém morreu esfolado. Noite, madrugada da mais tranquila. A pedra do IML, tristeza de manhã, estava vazia, modo quando chegávamos hoje por volta das 4h50 na área do Instituto Médico Legal.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o IML registrou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.893, acumulou. As dezenas sorteadas foram 08, 20, 31 47 e 59. A quadra saiu para 51 apostadores, cada um vai receber R$9.088,16. O terno teve 5.275 apostas ganhadoras com premiação individual de R$132,13. Repetindo as dezenas: 08, 20, 31 47 e 59. Agora lá eu faço o concurso 1777, que saiu para 4 apostadores de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que foram 3. Cada um vai receber R$442.752,78. Com 14 acertos, foram 717 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.085,72. Dezenas da Loto Fácil, concurso 1772. 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 24 e 25. Repetindo os números da Loto Fácil: 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 24 e 25. 6 horas e 31 minutos. Esportes. Placar dos jogos de ontem: Sul-Americano Sub-20. Brasil 2, Uruguai 3. Equador 1, Colômbia 0. No Campeonato Gaúcho Internacional 1, Brasil de Pelotas 0. Avenida 2, Pelotas 1. Campeonato Paulista Oeste 2, Novo Horizontino também 2. Ferroviária 1, Red Brasil 2. Os jogos de hoje: 19 horas, Campeonato Paulista, tem Botafogo e São Caetano. 19h30, Copa Libertadores da América, tem Danúbio e Atlético Mineiro. Ainda às 21h30, Copa do Brasil, River do Piauí e Fluminense. No mesmo horário, Copa Libertadores da América de Strongest e Libertar. Melgar e Universidade de Chile. Também às 21h30, Copa Sul-Americana, União La Calera e Chapecoense. Últimas notícias. O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, a antiga BMF Bovespa, bateu recorde novamente ontem. O índice atingiu 98.588 pontos, uma alta de 0,74% em relação ao recorde anterior, registrado no último pregão na sexta-feira. O dólar comercial fechou o dia financeiro em alta de 0,28%, cotado a 3,67. O euro também valorizou e fechou custando a R$4,19, uma elevação de 0,1%. Os Correios anunciaram que os serviços de Sedex e PAC irão sofrer reajuste médio de 8,03% a partir do mês que vem. A alta dos reajustes pode variar de acordo com as regiões. Isso porque, segundo a empresa, os custos de operação são distintos e variam de acordo com a localidade. Segundo os Correios, o reajuste é próximo à variação do índice geral de preços de mercado de 2018, que foi de 7,54%. Hoje é o último dia para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU. O prazo vale para os estudantes que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso. A adesão deve ser feita na página do SISU. Os candidatos podem escolher entrar na lista de espera para a primeira ou para a segunda opção de curso feita na hora da inscrição. Os alunos na lista serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. Os candidatos deverão acompanhar as convocações. Uma versão preliminar da reforma da Previdência vazou para a imprensa nesta segunda-feira e traz uma série de mudanças no sistema de aposentadoria dos brasileiros. Entre elas, a idade mínima passa a ser de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E é preciso contribuir por 40 anos para ter aposentadoria integral. O texto vazado é uma das versões que estão em estudo, confirmou o secretário da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, enviou à primeira instância da Justiça 2 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Michel Temer. Mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso remeteu outra denúncia contra o ex-presidente para a primeira instância da Justiça.
A do caso conhecido como Inquérito dos Portos, no qual ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de integrar um suposto esquema para favorecer empresas com a edição de um decreto sobre o setor portuário. Temer sempre negou a acusação. Os 2 ministros enviaram as denúncias para a primeira instância porque desde que deixou de ser presidente em 1º de janeiro, Temer perdeu o direito ao chamado foro privilegiado, pelo qual tinha a prerrogativa de responder a processo somente no Supremo Tribunal Federal. A hora em Manaus. 6:39. Uma das personagens centrais da conturbada eleição para a presidência do Senado no último fim de semana, Simone Tebet, PMDB do Mato Grosso do Sul, fazia reuniões aqui e ali sobre o carpete azul do plenário da casa com adversários de Renan Calheiros, derrotado por Davi Alcolumbre, o democrata do Amapá, durante um fim de semana tenso em Brasília. Para vencer o candidato preferido do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e de boa parte do governo de Jair Bolsonaro, contou com a ajuda da senadora. Até o fim, ela tentou ser a candidata do MDB para disputar a casa, mas perdeu o páreo para Renan. Ao final, ainda renunciou à sua candidatura avulsa. Restou a gratidão de Alcolumbre a Simone. A UOL apurou com parlamentares que a senadora de 48 anos, ex-prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e com mestrado em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, pode se beneficiar de um movimento estudado pelo novo presidente do Senado. Se a estratégia for concluída com sucesso, o grupo do MDB, ligado a Renan, perderia poderes na casa. E de outro lado, Simone poderia tornar-se a presidente da comissão mais importante do Senado, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ou relatora das principais matérias nesse colegiado. Eduardo Braga quer esta comissão. 6:41 em Manaus. Sérgio Moro apresenta projeto anticorrupção e antiviolência com alterações em 14 leis. A proposta prevê modificações do Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Crimes Hediondos. O texto criminaliza a Caixa 2 e estabelece prisão após segunda instância. O ministro da Justiça e da Segurança Pública propôs que fique explícito na lei que milícias, assim como facções do tráfico de drogas, são organizações criminosas. A medida é inspirada no Código Penal italiano, que cita os nomes de grupos da máfia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em mensagem ao Congresso Nacional que o governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. A mensagem entregue nesta segunda-feira pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PP do Rio de Janeiro, na sessão de abertura do ano legislativo. Segundo o presidente da República, a criminalidade bateu recordes em razão do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. Na opinião de Bolsonaro, o poder público foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social dos criminosos nos últimos anos. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena nem medo de criminoso. A eles sejam dadas as garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção, afirmou Bolsonaro. Muitos não sabem, mas existe um decreto de lei antigo que proíbe a entrada no país de mercadorias atentatórias à moral e aos bons costumes na bagagem dos viajantes que voltam do exterior. Isso pode incluir, por exemplo, vibradores, mas eles não são mencionados explicitamente. Segundo o artigo 714 do Decreto Aduaneiro 6.759 do ano de 2009, a multa para quem tentar entrar no Brasil com produtos desse tipo é de R$1.000. Além de estar no regulamento, a restrição também aparece no Guia do Viajante da Receita Federal, órgão do governo responsável pela fiscalização aduaneira, incluindo os aeroportos. Preste atenção. As buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho, na Grande BH, entram no 12º dia hoje. O último balanço divulgado pelas autoridades indica que o número de mortes é de 134. Ainda 199 pessoas desaparecidas e outras 395 que foram localizadas após o rompimento da barragem da Vale, ocorrida em 25 de janeiro. Os bombeiros contam com máquinas anfíbias, drones, botes, helicópteros, escavadeiras, retroescavadeiras e cães farejadores.
moradores. Ao todo, segundo a corporação, 15 máquinas trabalham na tentativa de resgate das vítimas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, faz nesta semana um giro institucional com chefes dos poderes para tentar construir o diálogo a favor da reforma da Previdência Social. Essa segunda-feira, por exemplo, Guedes marcou um jantar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que já falou em pacto entre os poderes pela Previdência. Os países que integram o Grupo de Lima pediram nesta segunda-feira que as Forças Armadas da Venezuela apoiem o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino para uma transição de governo pacífica no país. Pedimos às Forças Armadas da Venezuela que manifestem sua lealdade ao presidente interino. Também pedimos que não impeçam a entrada e o trânsito de ajuda humanitária aos venezuelanos, diz a declaração assinada por 11 dos 14 países que formam o grupo, sendo 13 latino-americanos e o Canadá. A declaração foi divulgada após uma reunião de emergência de ministros do exterior do grupo em Ottawa para tratar da crise política no país sul-americano. O Papa Francisco concluiu nesta terça-feira sua viagem de 3 dias aos Emirados Árabes Unidos. Ele dedicou a agência de hoje inteiramente à comunidade católica local com uma missa no estádio Zayed Sports Euro que uniu 135 mil fiéis. Pela manhã, o argentino Jorge Mário Bergoglio visitou de maneira privada a Catedral de São José, uma das únicas 2 igrejas católicas do país, que conta com uma população de 9 milhões de pessoas, a maioria muçulmana. A outra igreja é de São Paulo, em Mussafá. 9 pessoas morreram em um incêndio no início da madrugada de hoje em um edifício de 8 andares lá em Paris. Ao menos 27 pessoas se feriram sem gravidade, entre eles 3 bombeiros. A paralisação parcial mais longa da história do governo dos Estados Unidos em suspenso, o presidente Donald Trump faz à meia-noite de hoje seu discurso sobre o Estado da União. O evento que ocorre todos os anos do Congresso norte-americano estava originalmente marcado para 29 de janeiro. No entanto, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, uma das líderes da oposição a Trump, desconvidou o presidente alegando que o shutdown tornaria o discurso pouco seguro. Ou seja, Trump só conseguiu remarcar o discurso com o término da paralisação parcial do governo. Mas o shutdown ainda pode voltar caso o governo e a oposição não cheguem a um acordo sobre a segurança na fronteira com o México, assunto que deve estar na pauta do discurso do Estado da União. Se as emissões de CO2 não forem drasticamente reduzidas e o aquecimento global continuar no ritmo atual, 2/3 das geleiras do Himalaia podem derreter até 2100, colocando em risco a sobrevivência de centenas de milhões de pessoas, advertiu um estudo publicado hoje. Vastas geleiras formam a região de Hindu Kush do Himalaia, considerado um terceiro polo da Terra, além da Antártida e do Ártico. A área do HKH compreende um sistema de montanhas com uma superfície de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, que abrange parte do Afeganistão, de Bangladesh, do Butão, da China, da Índia, Mianmar, Nepal e do Paquistão. Essa é uma crise climática da qual ninguém ouviu falar, afirmou o principal autor do estudo, Filipos Wessé, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas. O estudo afirma que mesmo se as reduções das emissões de gases do efeito estufa alcancem as metas estabelecidas no Acordo do Clima de Paris, que visa limitar o aquecimento global a 1,5 graus, 1/3 das geleiras da região do Himalaia derreterá no decorrer desse século. A região é o lar dos picos mais altos do mundo, de uma vasta reserva natural e bacias hidrográficas que proporcionam água, alimentos e energia a 240 milhões de pessoas que vivem nas montanhas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro não é a favor de idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, diz Mourão. A Folha de São Paulo. Mais 6 pontes em São Paulo correm risco iminente de colapso, diz Vistoria. O Estado de São Paulo. Governadores apoiam o pacote de Moro e fazem sugestões para aprovação no Congresso. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. CFM regulamenta a telemedicina do país. Atendimento deverá ser gravado. O valor econômico. Ibovespa fecha acima de 98 mil pontos pela primeira vez. Estado de Minas. Presos após rompimento de barragens em Minas Gerais pedem habeas corpus no STJ. No Recife, Jornal do Comércio. Ministro do Turismo usou laranjas para desviar recursos eleitorais. Ele nega. Fortaleza, Diário do Nordeste. Lei estabelece multa de R$500 para quem passar trotes telefônicos a órgãos públicos em Fortaleza. Em Porto Alegre, o 0 hora.
Vereadores de Porto Alegre encontram um gravador escondido em sala durante reunião. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Bancada propõe competência da BR-319 ao governo do estado. A crítica. Segurança Pública, promessa de campanha, projeto anticrime. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.